que é ancoragem, Romani? Talvez você já tenha passado por isso. Quem aqui já passou pela situação de sentir um cheiro no ambiente que te lembra uma pessoa ou um lugar ou alguém? Quem já passou pela sensação de que quando você sente um cheiro específico, você fala, esse cheiro é daquela pessoa, ou esse cheiro é daquele lugar, ou isso me lembra tal coisa? Vou dar um exemplo. Talvez você sinta aquele cheiro de colônia de bebê e, de repente, ao sentir o cheiro da colônia de bebê, você começa a associar a ideia de, nossa, me lembra a infância, me lembra bebês. Ou talvez você lembre-se do cheiro de alguém que você conhece, talvez do cheiro da sua esposa, do seu marido, e automaticamente vem aquela pessoa. Ou talvez não seja o cheiro, talvez seja um som. Exemplo, uma música que te traz um sentimento bom, ou uma música que te traz um sentimento ruim. Isso é ancoragem. Como assim? Ancoragem é a ideia de um gatilho despertar um sentimento. Nós também temos ancoragem. Eu quero que você perceba que tem pessoas que só de olhar para a cara dela você fica mal, e tem pessoas que olha para ela, você fica bem, te deixa bem, alegra o seu dia. Então, use a ancoragem a seu favor. E você não precisa depender somente de ancoragens que aconteceram no dia a dia. Você pode construir ancoragens através de técnicas. Por exemplo, você pode trabalhar dentro do processo terapêutico, trabalhar para tocar uma música que você gosta e você ser empoderado naquele momento que está tocando aquela música que você gosta. Você está condicionando ao seu cérebro que aquela música aumente sua confiança. E você pode fazer um ensaio mental no momento onde você teria desafio. Por exemplo, imagina que fosse falar em público, para que aquela música te dê forças para ter mais recursos emocionais para falar em público. O que acontece? Acontece que se a pessoa tem mais recursos emocionais, ela tem mais chances de conseguir atingir o objetivo que ela deseja. Esse é um exemplo de ancoragem na prática. Nós podemos usar isso tanto dentro do contexto terapêutico quanto no nosso dia a dia. Outro exemplo de ancoragem, vamos supor que você tem um time comercial. Uma coisa que eu fiz, inclusive, dentro do Instituto Romani. Eu criei um sininho. Quando a gente bate meta, alguém toca o sino. O sino se torna uma âncora para saber que bateu meta. Aquilo faz com que novos sentimentos sejam disparados na pessoa. O sino se tornou uma âncora. Perceberam o conceito de ancoragem? Deu para entender? Agora, segundo, isso aqui eu falei sobre conceito de ancoragem. Segunda técnica que eu vou passar aqui para vocês. A segunda técnica que eu vou passar para vocês é uma ponte para o futuro. O que é uma ponte para o futuro? Ponte para o futuro é uma técnica que é chamada técnica da programação neurolinguística, que era usada muito, muito antes da programação neurolinguística existir. Por exemplo, Milton Erickson já usava muito de ponte para o futuro. Só que a programação neurolinguística ali começou a dar esse nome. Mas não é porque eles criaram esse conceito, quer dizer que eles organizaram isso e chamaram de ponte para o futuro. O que é uma ponte para o futuro? Igual o conceito de ancoragem, que veio ali, Ivan Pavlov já trabalhava com isso. E aí era muito usado, inclusive, na psicologia comportamental, condicionamento clássico. Depois a programação neurolinguística veio. A mesma lógica agora, para o que eu vou falar, a ponte para o futuro. O que é uma ponte para o futuro, Romani? É basicamente fazer com que a pessoa se imagine no futuro. Por que isso pode ajudar muito? Eu quero trazer alguns exemplos. Ayrton Senna, antes de fazer as provas no mundo real, ele se visualizava vencendo a prova. Michael Phelps fazia ensaios mentais. O Michael Phelps fazia ponte para o futuro, onde ele se imaginava nadando com frequência. Eu quero que vocês percebam que, inclusive, no projeto Apollo, até mesmo na NASA, é muito utilizado esse exercício para fazer visualizações. Porque imagina, às vezes a pessoa não consegue simular como vai ser a sensação, ele vai estar lá no espaço, na Lua, e vai ficar muito caro isso. Então, eles conseguem fazer o processo de visualização para que a pessoa tenha o treinamento primeiro na mente. Isso ajuda para que depois ela possa desenvolver esse resultado no mundo real. Eu quero que você perceba que tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece aqui dentro para depois acontecer no mundo real.
O que isso significa na prática? Significa que se você começa a trabalhar visualizando ou imaginando, eu gosto até da ideia, não precisa necessariamente visualizar. Imaginar não sempre significa visualizar. Anota essa. Imaginar não significa sempre visualizar. Às vezes é sentir, às vezes é perceber. Eu quero que você perceba que muitas vezes a transformação acontece com um insight que você tem sobre uma visão de futuro que não necessariamente você visualizou o futuro, mas que você sabia que aquilo ia acontecer. Quando você diz para você mesmo, olha, eu quero fazer 20, vamos colocar aqui 20 flexões, ou eu quero fazer 20 vendas, você está profetizando o seu futuro, você começa a imaginar o seu futuro. E por que imaginar não necessariamente significa visualizar? Porque eu garanto para você que imagina uma pessoa que tem medo de altura. Às vezes, não deu tempo dela visualizar nada, mas ela pensa no lugar alto sem visualizar o lugar alto e sente o medo de altura. Perceberam isso? O pensamento não necessariamente significa a visualização. Às vezes a pessoa visualiza quando pensa, às vezes ela não visualiza nada, mas ainda assim ela pode estar pensando em algo sem estar visualizando algo. É importante trazer essa clareza. E aí o que acontece? Quando você usa da ponte para o futuro, é incrível para conseguir trazer melhores resultados. E como eu posso utilizar essa técnica? Imagine o seguinte, vou dar um exemplo, a mesma situação da pessoa com medo de falar em público. Eu poderia ajudar essa pessoa a fazer a visualização, onde dentro daquela visualização, ela começaria a trabalhar ali como seria, como vai ser ali no futuro dela, os comportamentos dela. Se ela sentir algum tipo de desafio, eu posso ajudar ela no presente a lidar com aquilo primeiro dentro da mente, para que fique muito mais fácil depois ela poder lidar com o mundo real. Eu quero que você perceba, inclusive, que os nossos sonhos, muitas vezes vão trabalhar como estratégias para nos preparar para o mundo real. Então é como se você fizesse isso sem depender só de quando você está dormindo. Você pode fazer isso quando você está acordado. Você pode fazer isso de forma intencional, com um objetivo em mente. Imagina que você tem um objetivo, eu vou colocar aqui, de ter uma corrida para você correr, e você quer chegar ali e terminar a corrida correndo. Você pode visualizar na sua mente você fazendo a prova de corrida. Isso também era muito utilizado com pilotos de caça, que tinham que fazer manobras e, às vezes, até soltar bombas. Essas técnicas de ensaio mental e ponte para o futuro são utilizadas com pilotos de elite, muitas vezes. Por que isso é importante? Porque a pessoa se prepara para o que vai acontecer. E se ela percebe que tem algum desafio que ela talvez não iria prever, ela lida com esse desafio primeiro aqui dentro. Então fica mais fácil de lidar com o desafio no mundo real. É incrível para ser utilizado dentro das sessões de terapia e mesmo fora das sessões de terapia. Eu recomendo, se você tem um objetivo que você deseja alcançar, visualize, imagine, pense sobre esse objetivo. Faça uma ponte para o futuro sobre isso, porque isso vai te trazer muito mais possibilidades de chegar onde você quer chegar. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, aqui ficou mais claro como funciona a ponte para o futuro? Agora, outra coisa que eu quero trazer para vocês, que a programação neurolinguística contribuiu, as chamadas submodalidades. Mas eu quero que vocês entendam que as submodalidades também não foi a programação neurolinguística que criou. Eles só popularizaram as submodalidades com esse termo. Entenda que a programação neurolinguística, ela não criou as técnicas. Ela simplesmente pegou técnicas que já existiam e começou a dar nome para elas e começou a chamar, por exemplo, essa de ponte para o futuro, a outra de ancoragem, que era que o João Padrão já fazia, essa das submodalidades, que muitas vezes era utilizada, por exemplo, por Fritz Perls, da Gestalt terapia. Então, eu quero que você perceba qual é o conceito da submodalidade. Como funciona a técnica das submodalidades que a programação neurolinguística popularizou? Basicamente, é a ideia de que nós temos 5 sentidos. E através dos nossos 5 sentidos, nós percebemos a realidade. Nós vamos filtrar muita coisa, nós vamos deletar muita coisa, nós vamos omitir muita coisa. E
Todos esses conceitos não foram criados pela programação neurolinguística. É importante vocês saberem disso. Eles só começaram a ser organizados pelo Bandler e pelo Grinder de forma que eles começaram a popularizar isso. Através dos nossos 5 sentidos, nós percebemos o mundo. Então, se eu percebo o mundo através dos meus 5 sentidos, minha visão, minha audição, meu tato, meu paladar, meu olfato, significa que se eu penso sobre algum tipo de conflito que eu tenho para enfrentar, imagine o seguinte, que eu tenho que enfrentar, vou dar o mesmo exemplo da dificuldade de falar em público, mas poderia ser qualquer outro conflito. O que eu vou fazer para vencer essa dificuldade de falar em público? Eu posso vencer a dificuldade de falar em público primeiro trabalhando as submodalidades dos meus 5 sentidos. Como assim? Eu vou explicar isso aqui passo a passo. Se eu pergunto para uma pessoa qual o peso que tem essa dificuldade de falar em público, a pessoa vai falar, cara, talvez seja pesado. E se eu pergunto para ela que cor que tem, talvez ela vai falar escuro. Então, o que você vai pedir para ela fazer? Ah, que cor que tem? Preto. Então, o que você pede para ela fazer? Pinta de branco. Pronto, ela pinta de branco. E aí ela consegue perceber emocionalmente a situação de forma diferente. Porque o branco, para ela, tem um significado diferente do preto na cabeça dela. E quem vai dizer isso, principalmente, pode ser a pessoa. Talvez o peso, se era pesado, você faz ficar leve. Você pode trabalhar o que aquele desafio de falar em público diz para você, como se ele fosse um personagem. O que você ouve sobre o seu medo de falar em público? Ah, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Então, abaixa o volume dessa voz. Abaixa o volume dessa voz. E o que você ouve que te faria bem, que te faria vencer isso? Ah, que eu sou capaz, que eu consigo. Então, aumenta esse volume, que você é capaz, de que você consegue. Olha que incrível. Você consegue fazer com que o som aumente daquilo que você gosta ou daquilo que te faz bem e que o som abaixe daquilo que não te faz bem. Isso é uma técnica que é extremamente poderosa, que você usa os seus 5 sentidos. Isso daí é muito utilizado na hipnoterapia. A programação neurolinguística, ela bebe da hipnoterapia. Ela é muito fundamentada na hipnose. A PNL, ela se origina de alguns tipos de abordagens pegando as coisas que funcionam para trazer resultado para os clientes e para as pessoas. Aqui o Guilherme falou, a física dos sentimentos. Exatamente, Guilherme. As submodalidades é o que eu chamo de física dos sentimentos. Por quê? Porque você pode transformar um sentimento em algo tangível, palpável. Por isso, física do que eu estou sentindo. Exatamente, a física dos sentimentos. Então, vou dar um exemplo aqui da física dos sentimentos. Eu posso pegar uma pessoa que está com um desafio de falar em público. E esse desafio de falar em público dessa pessoa, eu posso transformar ele em um objeto. Por exemplo, uma bola, por exemplo, um quadrado, e fazer com que esse objeto, aos poucos, vá se transformando em outros objetos que sejam mais agradáveis pela pessoa. Vamos supor que o medo dela é um quadrado. Eu posso falar para ela, agora transforma esse quadrado em redondo, em uma coisa redonda. Então percebe que eu posso transformar a forma dos objetos mentalmente, que significariam o sentimento que ela tem. Então, antes o que era um medo, agora é uma forma física. Isso é incrível para se trabalhar. É uma técnica incrível de se trabalhar. Esse é um exemplo de técnica que você pode utilizar também. E eu quero que você perceba que tem várias outras. Por exemplo, uma técnica que é chamada na programação neurolinguística de switch, mas se for olhar na psicologia, ela também já existia com o nome de reprint. O que é isso? É basicamente você trocar uma cena que antes era desconfortável por uma cena boa. É uma outra técnica que na PNL às vezes dão nomes diferentes para coisas que já existiam na psicologia. Então, basicamente, a pessoa está pensando em o desafio dela. O que você pode fazer? Pedir para ela pensar em uma coisa boa, um sentimento bom, e fazer com que, onde tem o sentimento ruim, ela coloque o sentimento bom no local. Ela pode pegar aquele sentimento ruim e trabalhar mais de uma técnica em conjunto. Por exemplo, diminuir ele de tamanho, fazer com que abaixe o volume do sentimento ruim, mude a cor do sentimento ruim, pega o sentimento bom, sobrepõe o sentimento ruim e você ainda ancora o sentimento bom, trabalhando a ancoragem,
a técnica do switch, a técnica das submodalidades, e você ainda faz uma ponte para o futuro com o cliente, tudo no mesmo momento você pode fazer. Você não precisa escolher qual que eu vou usar em cada sessão. Você pode trabalhar a técnica do reprint, você pode trabalhar a técnica do reframe ali, ó, que o Tadeu falou, de fazer dar novo significado sobre aquela cena. Vamos supor que a pessoa viveu uma cena que antes foi de dor. Você pode perguntar para ela o que você aprende com isso, quais os aprendizados te trouxe, trazer amadurecimento para a pessoa, para que ela consiga voltar na cena sem se machucar. Não é sobre esquecer, é sobre transformar os sentimentos. Na programação neurolinguística, não é que tem umas coisas são inovadoras, são simplesmente que trouxe coisas da psicologia e começou a organizar no contexto inicialmente terapêutico, para chamar de programação neurolinguística, e depois começou a levar isso para o contexto de excelência humana. Excelência humana. Entendendo que, nossa, se eu consigo entender o padrão de uma pessoa, eu consigo modelar esse padrão. Agora, uma coisa que realmente isso daí se popularizou com a programação neurolinguística é o princípio da modelagem. A modelagem, o que é a modelagem? Mais uma técnica aí. É você começar a perceber os padrões de excelência do resultado. Como? Você vai começar a olhar o que está por trás da excelência. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Imagine que tem uma pessoa que ela é excelente para, vou colocar aqui, consertar computadores. Para que você treine outra pessoa para alcançar essa excelência, um dos jeitos mais rápidos é você modelar, é começar a destrinchar o passo a passo daquela pessoa que já tem resultados excelentes. É o jeito mais fácil. Imagina que você tem uma equipe de vendas, aí tem 10 vendedores, aí tem um cara que está se destacando e está vendendo muito. Olha o quanto isso é incrível. Você pode pegar aquele vendedor que está se destacando e vendendo muito, entender os padrões de comportamento dele, entender o que ele geralmente faz, entender como ele pensa e destrinchar aquilo, para que os outros também possam desenvolver esse tipo de modelo mental e esses tipos de comportamentos, que vai ser muito mais fácil para os outros também se tornarem vendedores fora da curva. Por exemplo, eu vou te dar alguns padrões de excelência para vendedores fora da curva. Vendedores fora da curva têm autorresponsabilidade. Eles entendem que se ele não conseguiu vender, de quem que é a responsabilidade? É dele. Não é do cliente, não é do outro. O vendedor ruim, ele começa a pensar, porque eu não fui treinado, porque o cliente não tinha dinheiro. Cara, o vendedor fora da curva, ele começa a entender que a responsabilidade é dele. Eu não fui treinado, beleza. E isso é uma situação. O que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou ler um livro, eu vou procurar um treinamento, eu vou comprar um curso, e assim por diante. O vendedor fora da curva pensa com mais responsabilidade. Estou dando um exemplo de modelagem de padrão de excelência. Outra coisa, ele tem fome de aprender. É um cara, eu estou te dando exemplo de padrões de modelagem de vendedores fora da curva. São pessoas que têm fome de aprender mais. Ele está buscando se desenvolver. Não é aquele cara acomodado. É o cara que está buscando o que eu posso me desenvolver aqui. São alguns padrões. Outro, a pessoa ela tem a humildade de ser treinada, de ser treinável. Ela não é o cara que, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, eu já sei, eu faço do meu jeito, eu faço do jeito certo e pronto. Não, o vendedor fora da curva, ele tem a capacidade de ser treinado. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Então, percebe que se eu começo a entender os padrões que geram os resultados de excelência, fica muito mais fácil para alcançar tais resultados de excelência.